Aqui vocês estão vendo algumas bandeiras, né? Temos a bandeira de Campina Grande, vocês sabem que a gente tem trabalhado em Campina Grande, né? Catolé de Zé Ferreira, se Deus permitir, ali no Médici ou em outro local, e aqui no Alto Branco. Depois temos a bandeira de Sapé, que é o trabalho lá de pastor Jeffrey, que ele está iniciando. Temos a do Maranhão, Francivaldo, não sei se os irmãos se lembram, um rapazinho aqui que veio com o pastor Rubens apresentar o trabalho missionário para o Maranhão, né? Temos também Venezuela, família Fernandes, ele está com um seminário lá, né? Capacitação e propagação do Evangelho. Cada um recebeu 1 milhão, não foi? De bolívares, se lembram? Então, também temos o trabalho do pastor Fernandes. Temos o trabalho de pastor Elias, lá em Portugal. A última vez que eu falei com ele, ele estava no Porto. Temos também Ilha da Madeira, missionário Ronaldo, ele esteve aqui com a família, os irmãos se lembram, um rapaz altão, está na Ilha da Madeira. E a Ligâmbia, que esse missionário já teve mais tempo aqui, foi pastor Heron, teve com o pastor Laércio aqui que ele trouxe, se lembram? Pastor Heron. Então, esses foram os missionários que passaram aqui pela igreja. Estou relembrando para que os irmãos estejam orando, né? Então, vamos fazer um local missionário também aqui, para que os irmãos estejam orando, lembrando, com algumas notícias desses missionários, tá bom? E hoje vamos estar trabalhando sobre missões, irmãos. Nesse momento agora, que vocês chegaram até aqui, crentes estão morrendo por causa da sua fé. Pessoas estão padecendo. Pessoas estão se encontrando escondidos para louvar o Senhor e falar de Cristo para as pessoas. Pessoas morrem por causa de sua fé. E quando a gente olha para a nossa vida, como nós somos privilegiados de poder nos reunir, de poder propagar, ainda, não sem perseguição, mas ainda sem risco de morte, a gente olha para a nossa vida e a gente deveria refletir e se arrepender diante de Deus de tantas oportunidades que nós perdemos de falar do Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos ler o nosso texto dessa noite, orar e depois fazer a meditação. Então peço que os irmãos abram suas Bíblias. Agora eu quero que vocês abram em Mateus 28, Marcos 16. Cheguem até Marcos 16, só um pequeno texto para a gente iniciar. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos orar. Senhor, te rogamos nessa noite, pela tua graça, tua misericórdia, Senhor, diante de tamanha responsabilidade e privilégio, que possamos ter atitude concernente a teus servos, a teus filhos, de espalhar as boas novas, de espalhar as boas notícias que existe perdão e reconciliação na pessoa de Cristo. Te louvamos por chegarmos até aqui, que o Senhor fale ao nosso coração, e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, encerramos semana passada a nossa série sobre parábolas. Então estamos fazendo uma pausa e agora vamos falar um pouquinho sobre evangelismo e missões e depois vamos iniciar uma série em 2 Coríntios, né? Mas hoje vamos ver o que devemos ser. Quem nós somos? Quem é você? Nós devemos ser testemunhas. Devemos testificar acerca da salvação do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 8 e 9, o Senhor Jesus Cristo diz para os seus discípulos algo importantíssimo. Atos 1, 8 e 9. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Quem nós somos? O que, irmãos? Vou repetir. Quem nós somos? Ser-me-eis testemunhas. Quem vocês são? Testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra.
E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Então ali você tem a ascensão de Jesus Cristo. E a ascensão de Jesus Cristo, antes dele ir à destra do Pai, ele deixou uma ordem: sermos testemunhas. Onde? Onde nós estivermos. Seja Samaria, seja Jerusalém, seja na Judéia. Se você estiver nos confins da terra, você lá tem que ser testemunha. Você tem que ser testemunha em casa, você tem que ser testemunha no trabalho, você tem que ser testemunha com os familiares, você tem que ser testemunha na sua cidade. E você fazendo uma viagem, seja testemunha lá também, no hotel para os funcionários, seja uma testemunha no parente distante que você vai visitá-lo. Fale sempre de Cristo, você vai ser testemunha. Você não está testemunha, isso é algo que nós somos. Nós deveremos ser testemunhas. Existe uma ordem, o evangelismo, a prática de missões, irmãos, é uma ordem. Não fazer é desobediência. Hoje à tarde nós falamos sobre evangelismo e dizendo sobre o evangelismo pessoal, né? Irmãos, vocês têm acesso a locais que a igreja não tem acesso, a seus familiares. Vocês não devem ser passivos, vocês não devem ser, vamos dizer, esperar. Vocês têm que criar oportunidades no bom sentido, entre aspas, porque essas oportunidades são dadas por Deus, mas há tempo e fora de tempo. Em todo momento nós devemos o quê? Estar falando da notícia maravilhosa do perdão que há em Cristo. Missões é uma ordem que nós deveríamos ter. Quando nós olhamos para a vida desses missionários, quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, nós vemos pessoas que abriram mão de sua vida para se entregar à obra do Senhor. Isso deveria nos inspirar, isso deveria nos chamar a atenção de como temos vivido sobre essa terra. Eles estão distantes de familiares, eles abriram mão de sua nação, eles abriram mão de sua segurança para ir para um local distante para falar do evangelho para as pessoas. Muitas pessoas perdem sua vida para falar do evangelho. E você tem a oportunidade de falar de Cristo para as pessoas e muitas vezes você despreza essas oportunidades. E é importantíssimo ratificar aquilo que você fala com uma vida transformada. Uma vida que reflete a mudança que ocorreu na sua vida. Para que eles possam ver os frutos dignos do arrependimento. Para que eles possam glorificar a Deus por sua vida no dia da visitação, podendo ver Cristo em vós, né? A esperança da glória. Então, irmãos, em Marcos 16:15 nós lemos, ele diz: ide, é uma ordem. Nós temos que ir, nós temos que sair do nosso comodismo, nós temos que sair do nosso ambiente seguro e colocar a nossa cara a tapa, colocar à disposição de servir ao Senhor, nos dedicarmos a falar do Evangelho para o Senhor. Como eu disse hoje à tarde, nós deveríamos ser constrangidos a não ficar satisfeitos em não falar de Cristo. Nós deveríamos ficar incomodados se passarmos um dia sem falar de Cristo. Nós deveríamos ficar incomodados passar uma semana sem falar de Cristo. Nós deveríamos ficar incomodados ter uma vida cristã que às vezes tem mais de 10 anos e nunca ter conduzido alguém a Cristo Jesus. Por quê? Porque é desesperadamente urgente a notícia de que pessoas são pecadoras e precisam de Cristo. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, porque nós não sabemos quanto tempo as pessoas terão de oportunidade. E o apóstolo Paulo uma vez disse: eu estou livre do sangue dessas pessoas, porque nunca deixei de anunciar todo o conserto de Deus. Então, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, irmãos, e a única coisa que nós deveríamos ser e não somos, e nós não somos, é testemunhas. É testificar do amor de Deus através de Cristo Jesus. Em Mateus 28, 18 a 20, diz o seguinte, Mateus 28, 18 a 20, também fala desse chamado do Senhor e dessa ordem do Senhor. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: me é dado todo o poder no céu e na terra. Percebam que a autoridade do Senhor é o que ratifica a sua ordem. Por que Cristo manda as pessoas irem? Porque Ele tem toda a autoridade. E Ele sabe todas as pessoas que hão de crer. Ele já elegeu, Ele já determinou. E Ele está mandando as pessoas para o quê? Para pregar o Evangelho, porque é por meio da fé, de ouvir a palavra de Deus, que as pessoas creem no Evangelho. Então, toda a autoridade foi dada. Existem pessoas que estão aguardando. Existem pessoas que estão esperando você abrir a sua boca e falar do Evangelho.
né? Eu sempre digo aos irmãos, olha, muitas vezes nós criamos desculpas para não evangelizar por meio da vergonha. E uma dessas desculpas é, a minha vida fala o evangelho. Não, sua vida pode testificar da sua fala, mas a sua vida não anuncia o evangelho. O evangelho é uma mensagem, o evangelho é uma notícia, o evangelho é uma realidade que deve ser dita às pessoas por meio da palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente diz assim, que as pessoas vejam na minha vida o evangelho, mas eles não vão entender que são pecadoras miseráveis com a sua vida. A sua vida vai ratificar a sua mensagem. E é por isso importante que tenhamos vidas transformadas, vidas que são santificantes, vidas que são dependentes de Deus para ratificar aquilo que nós falamos. Tem um teólogo que diz o seguinte, mostra-me tua vida transformada, que sou inclinado a crer no teu Deus. Né? Então ele, imagina uma pessoa dizendo, Deus pode transformar a sua vida, mas à medida que você fala isso, as pessoas olham para a sua vida e não veem uma vida transformada. Eles vão ser tendenciosos a quê? A não crer nesse Deus. Entende? Então nós precisamos ratificar a nossa mensagem sim com a nossa vida, mas precisamos abrir a nossa boca. Então no versículo 19 ele diz, portanto, é uma conclusão, me foi dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão, ide. E é interessante que ele nos manda ir para fazer o quê? O ato de evangelizar, o ato de proclamar as boas novas, é um ato de criar discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, irmãos, é a identificação da pessoa que creu com a pessoa de Jesus Cristo. Ele está dando um testemunho público, né? Então havia o processo de batismo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Dentro da ordem do Senhor Jesus Cristo, irmãos, está um ensino à obediência, né? É interessante que muitos podem se satisfazer dizendo, eu estou livre do inferno. Amém. Mas o Senhor Jesus Cristo não quer apenas isso. O Senhor Jesus Cristo quer que sejamos obedientes a Ele. E isso é um processo de discipulado que inicia com o batismo. O primeiro ato de obediência, né? O primeiro ato de obediência é até a conversão. Nem todos têm obedecido o Evangelho. O Evangelho é uma ordem ao arrependimento, né? Então, depois de entregar a vida a Cristo, o primeiro ato é o quê? O batismo, sua identificação, seu testemunho público que você adentrou a fé. E depois, qual é a preocupação de alguém que adentrou a fé? Obediência. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Você não está só nessa. Você pode estar só fisicamente, mas Deus está com aqueles que fazem a sua obra. Eu estou convosco. Imagine só, você está passando por um momento difícil e você relata isso para alguém. Aí a pessoa diz o seguinte, estou contigo, eu vou te apoiar, né? Nessa missão nós não estamos só. Por mais que você esteja evangelizando, por mais que você esteja entregando sua vida para proclamar a verdade, e muitas pessoas hoje estão morrendo sozinhas, entre aspas, eles não estão sós, eles estão com o Senhor Jesus Cristo ao lado deles, fortalecendo, encorajando, animando. Nós não estamos... Isso é o maravilhoso na vida cristã, irmãos. É maravilhoso a comunhão uns com os outros, mas mesmo quando estamos só, não estamos sós. Estamos com Ele. Ele promete isso, né? Qual é o custo? O custo é grandioso. Se você quer servir ao Senhor e acha que isso não lhe vai custar algo, você está enganado. E esse é o grande problema. Muitas vezes queremos servir ao Senhor até que isso não nos custe algo. Algo do nosso tempo, algo das nossas prioridades. Queremos servir ao Senhor do jeito que nos apraz, mas não é assim. Os seguidores do Senhor Jesus Cristo, eles têm que estar aptos, prontos a abrir mão da sua própria vida. Se alguém não nega a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E ele diz isso, eu quero discípulos, eu quero seguidores, né? E
O relato da vida de Paulo demonstra o quanto é custoso servir ao Senhor e como é privilégio servir ao Senhor. A gente cantou aqui, servir ao Senhor é mais do que privilégio, né? É uma honra servir ao Senhor. É uma honra achar-se digno por padecer por causa de Cristo. Os discípulos diziam isso, né? E se você chegar nas Escrituras, em Atos 20, a partir do verso 17, Atos 20, a partir do verso 17, a gente vê como é servir ao Senhor e alguns locais que até Paulo passou, né? Ele diz o seguinte: de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Olha a importância do testemunho. Servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Irmão, servir ao Senhor inclui choro, inclui pranto, servir ao Senhor, né? Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Então você tem aí o evangelismo em massa e o evangelismo até pessoal que nós falamos hoje à tarde. Testificando, versículo 21, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O teor da mensagem, arrependimento e fé. A gente está levando as pessoas a quê com a mensagem do Evangelho? Ao arrependimento e à fé. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Imagine só. Paulo não tinha certeza, ele só tinha certeza de uma coisa que ele vai dizer mais à frente, né? Às vezes a gente, na vida cristã, a gente quer garantias. Mas uma garantia é dada, a garantia do sofrimento. A nós não foi dado o privilégio apenas de crer, mas de padecer por causa de Cristo. Isso é uma garantia. Versículo 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam o quê? Ele para servir ao Senhor. Prisões e tribulações. Quantas coisas padeceu o apóstolo Paulo para servir ao Senhor? Açoites. Levar chibatada para servir ao Senhor. Prisões para servir ao Senhor. Abandono, perigo, naufrágio. Tudo isso o apóstolo Paulo teve por servir ao Senhor Jesus Cristo. E no final de vida, uma vida tranquila? Não. A cabeça decapitada. Corpo para um lado, cabeça para o outro. Sem falar no final da vida, num calabouço frio e abandonado por todos. Mas não por Cristo, né? Então, irmãos, isso é o que se espera por aqueles que servem ao Senhor. E tem muitas pessoas sofrendo hoje por servir ao Senhor. E nós deveríamos estar orando por essas pessoas. Nós deveríamos estar orando para fortalecer. Eu estava vendo uma vez um relato de um cristão perseguido na Eritreia. E ele dizia, eu sabia que tinha pessoas orando por mim. Porque eu não aguentaria se não tivesse pessoas orando por mim. Lá em Eritreia, eles pegavam as pessoas, colocavam dentro de um container e botavam no sol. Você já ficar dentro de um carro no sol, como fica quente? Agora imagine dentro de um container, tudo de ferro. Era a forma que eles torturavam os crentes. E ele disse, eu só aguentei porque eu sabia que tinha pessoas que oravam por mim, né? E aqui ele continua dizendo, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Vocês sabem o que é isso, irmãos? Não ter a sua vida por preciosa. Se Deus quiser que minha vida se esvá, ela vai. Se Deus quiser que eu perca todos os meus bens, eu vou perder. Hebreus fala isso, né? As pessoas que perderam seus bens de bom grado. Ele diz o seguinte, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Cumpri com alegria uma carreira que lhe dava sofrimento e tristeza. Olha que coisa interessante, né? Servir ao Senhor é um motivo de alegria. Ele está dizendo, eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor me diz. Imagine se nós parássemos agora e você pensasse na sua própria vida. Mesmo que me custe o abandono, contanto que eu cumpra a minha carreira no colégio, de testificar ali. Mesmo que todas as pessoas me zombem na universidade, que eu cumpra a minha carreira ali, que os professores me ignorem, mas que eu testifique.
Por mais que eu seja escanteado no trabalho, mas que eu cumpra a minha carreira ali. Qual é o motivo da nossa alegria, irmãos? Cumprir a missão que Deus nos dá? Ou os prazeres momentâneos desse mundo caído? De nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria. É interessante, não é apenas cumprir, mas cumprir com alegria a minha carreira. Vocês têm uma cena que a gente canta muito com as crianças, né? Se lembrem que aqui diz que esperava por ele prisões. E é interessante que ele estando em Filipos, o que é que fazia com Silas à meia-noite? Cantava louvores ao Senhor. Cantava louvores. Então, ele estava fazendo isso que ele esperava aqui. E ele continua: o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verão mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Irmãos, toda oportunidade que nós temos que falar de Deus, falar da bondade de Deus, falar da graça de Deus, falar do plano de Deus para a nossa vida, para as pessoas. Apóstolo Paulo usou todas as oportunidades, de modo que ele, deixando esse povo, ele dizia: eu anunciei tudo que eu deveria, eu anunciei tudo que eu poderia. Irmãos, talvez nós estamos deixando pessoas, quando nos mudamos, talvez nós estejamos deixando pessoas, quando pessoas partem, ou quando nós partirmos, mas o sangue dessas pessoas está onde? Em nossas mãos. Porque as oportunidades que nós tivemos, nós não anunciamos. Então, existe essa incumbência e existe esse sofrimento. Esse vídeo que vai ser passado para os irmãos agora, pedir que o irmão Marcos coloque primeiro aqui, depois dá o play. Fala um pouquinho desse sofrimento e dessa perseguição, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo da chamada da meia-noite, né? Sobre os cristãos perseguidos no ano de 2025. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28 mil propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013.
Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida, e as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias. Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho, como é essa perseguição nos dias de hoje, né? Então, existe essa perseguição, e essa perseguição é real, e nós deveríamos estar orando mais por missões, para que Deus esteja fortalecendo esses irmãos que estão em locais que muitas vezes nem conhecemos, mas que precisam, carecem de nossas orações. Existem missões que são missões urbanas. Gostaria de ler um texto em Mateus 9, 35 a 38. A Bíblia diz: ide a todo mundo. Às vezes missões a gente pensa que também é só transcultural para outros países. Mas Jesus Cristo, aqui em Mateus 9, 35 a 38, ele passava por vilas, ele passava por aldeias, né? Onde tiver gente para pregar o evangelho, nós deveríamos estar pregando. Diz o seguinte: e percorria, Mateus 9, 35 a 38, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Irmãos, nós devemos estar orando para que cada irmão se torne o quê? Uma testemunha viva do Senhor. Porque o mundo está cercado de pessoas que necessitam de Cristo. Nós conhecemos essas pessoas, nós convivemos com essas pessoas, mas não estamos muitas vezes disponibilizando nossa vida para falar do Evangelho, das boas novas a essas pessoas. O Senhor nos envia
O Senhor nos envia para esse mundo corrompido para falar dele. Em João 20, 21, ele dizendo aos seus discípulos, disse depois Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, assim como Deus enviou Jesus Cristo para padecer, para sofrer, para levar a nossa culpa, agora Cristo encarrega os discípulos de levar essa mensagem aos demais, né? Em 2 Coríntios 5, 17, 18, 2 Coríntios, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Todos aqueles que foram reconciliados, ele tem uma responsabilidade diante de Deus. Qual é? O ministério da reconciliação. Levar a mensagem do Evangelho a outra pessoa. É espalhar essa mensagem ao maior número de pessoas que vocês possam. Pessoas estão morrendo por fazer isso. Vocês livremente poderiam fazer, mas muitas vezes nós não fazemos, né? Muitas vezes, irmãos, até a forma de participar, às vezes colocamos assim, você pode participar com missões orando, indo ou contribuindo, né? E fica aí para a escolha de cada um. Não, nós temos que ir das três formas. Devemos ir, devemos contribuir e devemos orar. Nós devemos ir aonde? Onde estivermos, devemos ser testemunhas. No trabalho, na escola, na família, com os vizinhos, as pessoas que estiverem diante de nós. Devemos ir, o Senhor nos manda, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Contribuir, e aí eu gostaria de ler um texto, irmãos, Filipenses 4, 14 a 19. Cheguem até lá. Aqui nós temos alguns missionários, né? Vou pegar o exemplo, por exemplo, deixe-me ver aqui. Pastor Elias em Portugal, o pastor Ronaldo lá na Ilha da Madeira. Para Ronaldo ir para a Ilha da Madeira, ele precisa de quê? Além de se colocar à disposição. Ele precisa de ser o quê? Sustentado. Agora me diga, como é que Ronaldo vai ser sustentado na Ilha da Madeira? Lá é em euro, se eu não me engano, né? Lá em euro. Rapaz, euro é caro. Como é que ele vai ser sustentado lá? Se lá na Europa o evangelho é em declínio, cada vez mais a igreja fiel do Senhor é mais raro lá. São as igrejas de lá que vão sustentá-lo? Normalmente não. São as igrejas que enviam. E como é que essas igrejas vão sustentá-lo lá, se não for com a contribuição dos irmãos? E contribuição envolve o quê? Tirar do bolso e enviar. E colocar à disposição da obra do Senhor, não é verdade? Mas quando trata de tirar do bolso, a gente tem um grande problema, né? Porque nós estamos atarefados demais e preocupados demais com as coisas da nossa vida passageira. E na obra do Senhor muitas vezes não investimos. Então, investir na obra, irmãos, é investir também em missionários, em evangelismo, em dinheiro, né? Abram suas Bíblias em Filipenses 4, 14 a 19. Diz o seguinte: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Apóstolo Paulo falando sobre dinheiro, sobre contribuição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Uma coisa que fica clara, irmãos, que muitas vezes na obra, pessoas não estão preocupadas em cuidar de outras pessoas na obra. É extremamente importante que a gente seja aquele povo que se preocupa, que vá atrás, que ajude outros, né? Porque às vezes nenhuma igreja comunica. Apenas o quê? Aqueles que se lembram do dever e do privilégio de contribuir. Isso aconteceu até com o apóstolo Paulo. Nenhuma igreja chegou para ele para falar sobre dar dinheiro a ele para sustento de obra, mas unicamente os filipenses. Porque também uma outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi
enviado como cheiro, suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O que é que Paulo está dizendo? As ofertas de vocês foram como um aroma a Deus agradável, um cheiro agradável, um dinheiro investido na obra do Senhor, irmãos. Não sei quantos têm ideia aqui como essa igreja mesmo investe em obra. Se vocês pararem para pensar, a gente tem um trabalho e a capacitação de um servo para ir para a obra. 2 pessoas. Mas Cairon, que a gente teve também aqui ajudando, só por mês a gente enviava em torno de R$2.300. A gente envia 2.300. Juntem isso por 2 anos, por exemplo, quanto não daria? Isso é um dos investimentos que essa igreja, por exemplo, faz. Né? Então a gente tem investido em Campina Grande. Né? Nenhum desses outros ministérios a gente tem investido financeiramente, mas unicamente em Campina. Mas quisera eu que essa igreja tivesse condição para a gente ajudar outros missionários, outras obras do Senhor, porque o trabalho do Senhor é carente disso. Né? Então, irmãos, o ato de contribuir é extremamente importante. E orar. Deveríamos estar orando também. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2. No demais, irmãos, rogai por nós. O apóstolo Paulo está pedindo orações, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado como também o é entre vós, e para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. O que é que ele está dizendo? Esteja orando para que a palavra de Deus tenha o efeito, para que as objeções à palavra de Deus que nós comunicamos não ocorra. Então esses missionários aqui, irmãos, eles têm oposição. Eu me lembro, pastor Jonathan falando aqui, quando o evangelho chegou no Ceará, do seu pai, que ele construía o muro num dia, de noite vinha o pessoal de outra religião e derrubava o muro. E no dia seguinte ele vinha e construía, e de noite vinham e derrubavam. Né? Esses missionários, eles precisam de quê? De nossas orações. Para que pessoas se convertam, para que pessoas não coloquem obstáculos, para que ele possa fortalecer o povo, para que uma igreja fique estabelecida. Então estejam orando, contribuindo e indo. Né? E quisera eu que aqui se levantasse mais pessoas para ir para a obra de maneira integral. E se assim não for, que vocês sejam missionários no colégio, na universidade e no trabalho. Mas a missão é urgente, a gente fica se perguntando, estamos sendo relevantes na obra do Senhor ou não? Deveríamos ser, deveríamos estar atuantes, deveríamos estar trabalhando na obra do Senhor. Independente da idade, na obra do Senhor, no reino de Deus, não existe aposentadoria. Crianças falam de Cristo para outras crianças. Adolescentes falam de Cristo para outros adolescentes, jovens também. Jovens não vivem nas paixões da mocidade, pelo contrário, eles negam as paixões da mocidade como foi Timóteo. Timóteo era alguém que era um modelo na palavra, no procedimento, na fé, né? E todos nós deveríamos ser um modelo, ratificar a nossa proclamação do Evangelho através da nossa vida. Então, irmãos, é valiosíssimo, é preciosíssimo o Evangelho. E ele nos dá essa oportunidade. O apóstolo Paulo diz, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não nossa. Então, missões. Temos uma responsabilidade diante de Deus, o que temos feito. Que possamos meditar, irmãos, diante dessa realidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e possamos glorificar o Senhor propagando o Evangelho, orando e contribuindo para a obra do Senhor. Amém? Vamos orar e depois encerrar com um cântico novamente. Vamos fechar vamos ficar de pé, todos nós. Vamos orar e depois louvar o Senhor ainda de pé, tá certo? Senhor, graças te damos pela tua bondade de ter enviado Jesus Cristo, o autor da vida, ter enviado o Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas. Enviar Jesus Cristo, teu Filho, para se humilhar em forma humana, como fala o apóstolo Paulo. Em forma humana sofrer escárnios e morte de cruz para nos conceder perdão. Te louvamos porque Jesus é o nosso modelo de missionário,
de compaixão por almas perdidas, que possamos imitá-lo em nossas vidas, testificando, vivendo unicamente para a tua glória, anunciando as boas novas de redenção, de perdão, de transformação. Senhor, nos ajuda a viver um evangelho verdadeiro. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar Ele exaltado. O grupo louvor pode vir até aqui. Vamos louvar bem forte. Ali no final, na saída, vou fazer um desafio aos irmãos. Tem um livro de evangelismo. E eu desafio aqueles que pegarem o livro para fazer uma leitura com alguém que ainda não conhece a Jesus Cristo. Então, gostaria de desafiá-los a isso. Pegar aquele livro que vai estar ali na saída e dizer assim, eu vou ler esse livro com alguém. E fazer essa leitura. E no final, não é para entregar, é para você fazer com a pessoa. E no final, entregar esse livro como um presente para essa pessoa. Se você quer fazer esse desafio, no final, pegue um livro e leve, e compartilhe e leia com alguém que você quer falar de Cristo, tá bom? Vamos louvar o nosso Deus.